Olá, meu nome é Gui Barcelos e esta é uma telelição para o laboratório Faber Sapiens Outro Porto. Hoje eu vou falar sobre microscópios, microscopia e algas, que preparei algumas lâminas aqui para observarmos. O microscópio é um aparelho que foi inventado no século XVII pelo holandês Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, além de inventar o microscópio, também descobriu os primeiros protozoários e as primeiras bactérias. Foi ele que percebeu que existiam seres vivos menores do que o nosso olho pode ver. Nesta mesma época de grande florescimento científico na Inglaterra, o curador-chefe da Royal Society, Robert Hooke, também descobriu a célula a partir do seu microscópio que ele inventou, concomitantemente ao Anton van Leeuwenhoek. O microscópio funciona de uma maneira muito simples. Este é um microscópio fotônico ou microscópio óptico, no qual a luz é emitida por uma fonte, neste caso uma lâmpada de LED, antigamente lâmpadas halógenas, e na época do Van Leeuwenhoek a lente era apontada para a luz do sol, a luz natural. O microscópio do Robert Hooke, do inglês, era um microscópio com uma fonte de luz de uma lamparina, que refletia na lente, que era então por um espelho projetada. Então aqui nós temos uma fonte de luz, essa luz é condensada por esta lente, que é o condensador. Esta luz atravessa o material biológico. Para observar no microscópio fotônico ou óptico, nós precisamos observar lâminas preparadas, sejam de lâminas fixas, com material já com algum tipo de substância que conserve. Uma lâmina fixa pode durar séculos, ou lâminas com material fresco, que foi o que preparei aqui. A luz atravessa então esta lâmina e atravessa a lente que chamamos de lente objetiva, que nós vamos focar no objeto. Aqui dentro há um prisma que desvia a luz para que nós possamos observar sentados de uma maneira mais ergonômica, utilizando, aqui este é um microscópio binocular, as lentes oculares. Na verdade, este é um microscópio trinocular, porque existe também a câmera que nós vamos observar o material no microscópio. Então, além de observarmos aqui, nós podemos fazer registros das imagens, das micrografias, com esta câmera acoplada no canhão. Preparei para observarmos aqui algumas lâminas e já fiz as micrografias para que não precise ficar trocando, mas vou mostrar aqui como é uma lâmina. A lâmina aqui contém o material biológico, em cima uma lamínula. Este material que estamos a observar são folhas, é uma folha de uma planta que temos aqui no aquário do laboratório chamada Elódia, uma planta aquática, que nós podemos observar aqui algo muito interessante. Vou prender aqui a minha lâmina, focar, e aqui podemos ver as células da Elódia com os cloroplastos no seu interior. Os cloroplastos são estruturas, são organelas celulares responsáveis pela fotossíntese, que é um processo de fixação de gás carbônico. Na presença de luz, ocorre uma quebra da água e ela produz glicose e libera oxigênio na atmosfera, libera água e oxigênio. Por isso as plantas também transpiram água, que sai a partir da sua fotossíntese. E também liberam o oxigênio, que é um subproduto deste processo de quebra da água, chama-se fotólise da água. Então aqui nós temos como ver o citoplasma da planta, da célula vegetal, a parede celular, que dá essa estrutura retangular, e as bolinhas verdes são os cloroplastos, essas organelas que fazem ocorrer a fotossíntese dentro do vegetal. Nesta lâmina nós podemos observar algas da espécie Chlorella. É uma alga de água doce, unicelular, contendo somente um cloroplasto. A Elódia, que nós observamos na outra lâmina, contém vários cloroplastos, que são essas organelas responsáveis pela fotossíntese. É um ser pluricelular, com mais de uma célula, com tecidos, que cria raízes, se fixa no fundo aqui do nosso aquário, mas enfim, se fixa no substrato do rio. E aqui nós temos a clorela, que é esta alga verde, também fotossintetizante, que não se organiza em tecidos, mas que se forma uma grande colônia de algas, deixando os corpos d'água esverdeados. Quando a gente vê aquele laguinho verde, provavelmente ele foi eutrofizado, um laguinho, uma poça, um espelho d'água, devido a haver nutrientes que permitiram o crescimento desta alga. O microscópio causou uma grande revolução científica. O microscópio é um instrumento que transformou a nossa forma de ver o mundo. Um aparelho que funciona com lentes que fazem
magnificação da imagem por meio da luz que atravessa uma lâmina. Este aqui é um microscópio que nós chamamos de microscópio estereoscópio ou lupa. Serve para vermos coisas que não são transparentes. Então, neste microscópio aqui nós podemos botar uma folha, podemos botar... Então a luz vem por cima, nós podemos botar um fóssil, uma concha, alguma coisa que nós queremos magnificar menos do que o microscópio óptico, uma vez que num microscópio estereoscópico ou lupa nós podemos magnificar a imagem de 20 a 40 vezes, até 100 vezes. Neste aqui nós começamos já em 40 vezes, mas podemos chegar até 1.600 vezes, o que nos permite ver uma célula sanguínea, nos permite ver uma bactéria, que é algo extremamente pequeno. Graças ao microscópio, a ciência avançou imensamente, nós podemos descobrir uma série de micro-organismos, inclusive muitos deles patogênicos, nós podemos compreender a natureza na sua integridade, na sua inteireza e na sua complexidade de interações de seres vivos, sem as quais não poderia haver este fenômeno da vida na Terra que nós chamamos de singularidade. Então, esta invenção de Van Leeuwenhoek e Robert Hooke permitiram que a nossa compreensão da natureza se ampliasse e nos mostrasse este mundo fascinante, como aqui podemos ver de uma planta aquática, de algumas algas, mas este mundo fascinante de perceber que em uma gota d'água pode existir uma abundância de vida absolutamente inimaginável. Pode haver mais de 100 espécies de seres vivos em uma única gota d'água.